Hello, Budismo Pop Rides and Strikes again. Hoje vamos de budismo e futebol. Vem comigo que no caminho eu te explico. Desce a vinheta aí, brother. Hello, aqui estamos, hein, pessoal? Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações, né, acionado, compartilha com os amigos. O Ferino tá falando assim, pô, tem que pedir aquele like com tranquilidade. Aquele like com tranquilidade. Minha filha até gostou aqui. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. A gente estava falando aqui de budismo no sentido que discutíamos a problemática dos três venenos na sociedade. O budismo trabalha com realidades que aparentemente são subjetivas, mas na verdade não são, porque o budismo trabalha com o ser humano. O ser humano é a verdade, a realidade última. E a ira, a avareza e a estupidez são chamados três venenos, né, que não permitem que a sociedade humana consiga extrair o melhor dela própria. O que a natureza espera dos seres humanos? Que eles cumpram o seu papel, sejam humanos. Você não pode ser uma tartaruga, você não pode ser um tigre, você é um ser humano, então você deve comportar-se como um ser humano. A natureza sempre tira do caminho aquilo que não a serve melhor, não a serve mais, né? E a natureza espera que o tigre seja tigre, que a tartaruga seja tartaruga, que a planta seja planta e que o humano seja humano. A coisa mais dramática no momento que fica a ira é o momento onde você vive de comparações, onde você vive de inveja, onde você, ao ver o cara comprar um iPhone 11, tu compra um iPhone 12, mesmo não estando podendo comprar, né, que isso acarreta novos e maiores problemas à frente. A estupidez é você não ter capacidade de ter outro tipo de reação diante das coisas. Porque se você pisar na cauda de um cachorro, ele virar e morder o seu calcanhar, mesmo que você não tenha feito de propósito, mesmo que você peça desculpas a ele, mesmo que você prove que foi sem querer, que você não viu, ele vai virar e morder seu calcanhar, é um cachorro. Mas se alguém esbarra em você ou tromba em você, você não pode virar e dar um chambão, porque às vezes foi sem querer, às vezes a pessoa tropeçou, às vezes a pessoa, né? Então, a estupidez, ela também é um elemento de tensão, né? Quando a humanidade não consegue se encontrar na busca de quê? De ser humano, que é o fundamento máximo do budismo, a sacralidade da vida humana. Agora, a avareza, ela tem se revelado algo que, nos chamados últimos dias da lei, tem sido aquilo que o ser humano mais tem usado para se destruir. Se destruir. Porque a ganância, embora dê a impressão momentânea de que aquele que está obtendo dela está melhorando, não, ele está se destruindo. Porque a ganância leva você a pegar o que é dos outros. E você cria karma com pessoas que você nem conhece. Nós tivemos, por exemplo, um político, né, governador do Rio de Janeiro, e eu vendo um depoimento dele pela TV, ele dizendo que quando ele soube que já tinham reunido 100 milhões de dólares no exterior, ele ficou assombrado. Ele nem sabia que já tinha ido a tanto. Ou seja, roubar por roubar. Você nem sabe mais, não tem mais direção. Você está roubando para muito além daquilo que você precisa. Como se você fosse virar imperador de Roma. Isso não acontece, né, na verdade. Entretanto, uma vez preso, né, aí a vida fica ali. Nessa sociedade caótica, tem pessoas que recebem, tem pessoas que dão beijo, mas é uma pessoa que as pessoas olham com um certo desprezo, né? Na verdade, é um ladrão, que era governador, né? E recentemente eu me assustei porque eu fico vendo as pessoas esquecerem que mesmo no mundo do futebol, porque na política tem, né, as coisas malucas, no futebol também tem. Agora mesmo, por exemplo, eu estou acompanhando espantado o meu querido Luiz Felipe Scolari, nosso pentacampeão, treinador da seleção de 2002. Grande treinador. Eu acho que está um pouco ultrapassado, mas é um grande treinador. Foi um grande tem um passado. E ele declarou que ia se aposentar do futebol, né? Ele treinou da última vez o Atlético Paranaense,
foi vice-campeão, né? Um trabalho muito bonito. Perdeu para o Flamengo, né? Esse orçamento enorme, por um gol de diferença apenas, com um homem a menos. E, como ele não quer mais ser treinador, o que o Atlético Paranaense ofereceu a ele? Um cargo de coordenador de futebol, de um grande clube, que é um clube emergente, o Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense de Curitiba. E o Filipão aceitou esse cargo e nomeou um comandado seu, um pupilo seu, o professor Paulo Turra, para ser o treinador do Atlético Paranaense, enquanto ele apenas coordenava, né? Filipão está ali com seus 80 anos, então não pode fazer aquele trabalho duro de campo de um treinador de futebol. E com 6 meses da sua aposentadoria dos gramados, ele foi sondado pelo Clube Atlético Mineiro, clube da minha terra, embora eu seja cruzeiro. O Clube Atlético Mineiro sondou o Filipão, na medida que perdeu seu técnico. E nos dias que essa notícia apareceu, o Filipão negou peremptoriamente, desde o início, a primeira vez que foi perguntado sobre isso, e até amanhã, de determinado dia, acho que hoje ou ontem, ele estava negando. E à tarde foi anunciado no site do Atlético Mineiro, contratado como treinador do Atlético Mineiro, já inclusive interferindo na não venda de um jogador do Atlético para o Flamengo, porque ele quererá ter esse jogador com ele, vai querer ter esse jogador com ele. E aí, assim, mas que coisa estranha, né? Um homem com essa vivência, um homem que tem um patrimônio sólido, muito bem posicionado na vida, mas o salário é de 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês é um salário incrível, né? Vamos combinar. Mas aí vem assim aquela questão, né? Você, claro, cada um faz o que quer. Pô, ganhar dinheiro sempre muito bom. Mas o Atlético Paranaense ficou absolutamente desgostoso, a diretoria do Atlético Paranaense desgostosa com a coisa, né? E demitiu o professor Paulo Turra. Porque é óbvio, né? Se o coordenador foi para um clube rival, por que o treinador que ele deixou lá ficaria no Clube Atlético Paranaense? Demitido. Quer dizer, está desempregado agora. E o Filipão assumiu o Atlético Mineiro. A falta de transparência é que causa, sim, uma estranheza. E, sendo uma pessoa com uma estabilidade financeira assegurada, porque é um homem muito bem sucedido, a pergunta é, para que, Filipão? Porque viaja exatamente no sentido de uma coisa que lembra um pouquinho a avareza, ganância. Ah, mas o dinheiro é um dinheiro de responsabilidade para qualquer profissional, para qualquer homem. Perfeito, ninguém está negando isso. Mas um profissional consagrado, que botou a cara, disse que ia tomar essa posição, assumiu um compromisso com o clube, que é um dos clubes mais importantes em emergência no futebol brasileiro nesse momento, e acontece isso. Por muito menos porque não quis falar mal do elenco do Corinthians e usou a desculpa da sogra, o Vitor Pereira, que saiu do Corinthians e veio para o Flamengo, foi crucificado. E, na verdade, ele quis proteger a diretoria do Corinthians, porque o Corinthians não tinha dinheiro para comprar os jogadores que ele pediu. Então ele deu a desculpa da sogra e foi massacrado pela imprensa. Curiosamente, o Filipão faz um negócio desse e nos lembra que a ira, a avareza e a estupidez, elas não dependem de você ser bom ou mal, ou de você ser bem ou mal sucedido. Depende do quanto você compreendeu do que você tem e daquilo que você realmente precisa. Tá? Ganhar dinheiro, sempre bom, mas você podia ter feito isso de maneira mais leve. Por exemplo, né? Não deixar o seu clube que te apoiou e te respaldou numa hora que você estava fora, na mão. Então, a ira, a avareza e a estupidez só podem ser combatidas de uma maneira, com a pessoa atingindo o estado de Buda. Como é que a pessoa pode fazer para atingir o estado de Buda? Ela recita Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Atinge o estado de Buda e elimina as 3 impurezas, as 3 principais impurezas. Porque aí você vai começar a compreender o seguinte: nós estamos aqui principalmente para ser e não para ter. Nada contra ter. Mas, veja, budismo é caminho médio. Portanto, pensa bem nisso. Se toda a humanidade resolvesse que ia levar uma vida de milionário,
o planeta acabaria em 20 anos. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão, a gente se vê.